da nossa série, e para isso eu gostaria de ler Hebreus 11, do 35 até o final de Hebreus 11 e Hebreus 1 e 2. Então, Hebreus 11, a partir do 35, verso B, diz assim: alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Até aí. Então, o nosso segundo tema é Mártires da Esperança, sacrifício por um mundo melhor. Vamos orar pedindo para que Deus venha falar ao nosso coração por meio da palavra dele? Senhor Jesus, nosso coração está posto diante do Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor use da Tua palavra e fale ao nosso coração. Que o Senhor use da Tua palavra e ministre com poder, graça e bondade, de modo, Deus, que a gente possa entender o que está sendo dito e que a Tua palavra não apenas ocupe espaço na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, e que ela mova as nossas atitudes, que ela mova as nossas decisões, que ela mova, Deus, o nosso cotidiano, que a nossa vida seja um reflexo da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai trabalhar aqui, ao longo da mensagem de hoje, a gente vai começar com um paradoxo do que é o sacrifício e de como que a gente lida com o sacrifício. Depois a gente vai para uma exposição falando sobre a anatomia de um mártir da esperança, que é exatamente o que a gente acabou de ler. E por fim, a aplicação, como que isso se aplica no nosso dia a dia, como que a gente pode ouvir os princípios que eles viveram e como que esses princípios podem ser vividos e experimentados no nosso dia. E a questão central aqui que eu quero trabalhar com vocês é que a verdadeira vida com propósito, ela não é encontrada numa busca de autopreservação, nem de conforto. A gente não consegue viver uma vida com propósito se a gente buscar como princípio orientador da vida se preservar, manter a vida intacta, manter as nossas emoções protegidas, manter os nossos privilégios, os nossos direitos. Mas a vida cristã e o propósito cristão tem tudo a ver com abdicação, tem tudo a ver com sacrifício, tem tudo a ver com renúncia. Por isso que ela não pode ser encontrada no conforto. Ela é encontrada no sacrifício voluntário, movido pela esperança inabalável em Cristo. Isso nos capacita a construir um legado eterno e um mundo melhor, que é a proposta da mensagem de hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o paradoxo do sacrifício. Qual que é o maior sacrifício que você já fez? Como indivíduo ou como casal? Qual foi o maior sacrifício que já norteou a sua história? O que você fez que você, olhando para trás, você é capaz de dizer assim: aqui eu sangrei, aqui doeu na alma, aqui a renúncia foi tanta, aqui a abdicação foi tamanha, aqui a escolha foi difícil demais. Talvez tenha sido abrir mão de uma carreira,
para cuidar dos filhos. Talvez tenha sido investir as economias num sonho que parecia incerto. Talvez um sacrifício diário de ceder, de perdoar, de amar, mesmo nos dias difíceis. Às vezes, o sacrifício não é algo marcante, não é algo que revolucionou a sua vida, mas é algo que você vive cotidianamente. É algo que você experimenta no seu dia a dia. Você olha e fala assim, não, Tiago, eu não tenho um marco muito grande, mas olhando para a minha vida, eu todo dia estou precisando renunciar a algo. Eu todo dia estou precisando perdoar algo. Eu todo dia estou precisando amar algo ou alguém muito difícil. Pode ser um marco poderoso, aquilo que sangrou, ou pode ser algo que cotidianamente você tem enfrentado e você tem vivido. Deixa eu tentar trazer para vocês algo que foi marcante na história de um casal. Esse casal é um casal jovem, ele tinha os seus 28 anos, que é o Jim e a Elizabeth Elliot. Eles eram pessoas brilhantes, cheios de vida, com futuro promissor nos Estados Unidos, isso mais ou menos na década de 50. Jim era um atleta talentoso, Elizabeth, uma escritora perspicaz. Eles poderiam ter escolhido uma vida de conforto, de segurança e de sucesso, mas eles tinham um propósito muito maior. Algo mexia e movia o coração deles, um propósito que os arrebatava a não viver uma vida comum, a não viver uma vida que todo mundo vive, que é nascer, crescer, reproduzir, morrer. Não, eles sentiam que tinham um chamado muito maior. Eles sentiam esse chamado de Deus para levar o Evangelho a um povo indígena, isolado e temido na selva do Equador. Os Waodani, na época conhecido como os Aucas. Eles eram conhecidos pelas pessoas ao seu derredor como uma tribo violenta, extremamente violenta contra qualquer estranho. Qualquer pessoa que se aproximasse, qualquer pessoa que tentasse entrar nessa tribo, qualquer pessoa que tentasse contato, era exterminada. Então o que aconteceu? Jim, junto com os outros 4 missionários, tentaram fazer contato. Eles passaram meses sobrevoando a área e enviando mantimento. Eles jogavam os mantimentos para tentar começar um diálogo com aquela tribo. Eles tentaram de algum modo poder se conectar com essa tribo. E depois de alguns dias fazendo isso, eles então tentaram contato por terra. E aí, no primeiro momento, eles são bem recebidos. No primeiro momento, a tribo os recepciona. Eles começam os primeiros contatos. Mas 5 dias depois, esses 5 missionários são mortos. Jim deixa Elizabeth com a sua filhinha de apenas 10 meses. As mulheres, então, viúvas dos missionários, precisam regressar. Precisam voltar para casa. Aqui é que eu fui contando sem ler, então deixa eu voltar aqui para o texto. Imagina a cena: 5 jovens esposas, incluindo Elizabeth Elliot, com sua filha de 10 meses, receberam a notícia de que seus maridos foram martirizados. Pela lógica do mundo, a história termina aqui. Uma tragédia. Um sacrifício inútil. O Evangelho não chegou. Eles foram exterminados, martirizados, antes de poder proclamar o Evangelho. Uma perda sem sentido, o mundo poderia dizer. Viram? Não valeu a pena. Vale a pena morrer, sendo que não falaram nada, sendo que ninguém se converte, sendo que o Evangelho nem próximo chega. Eles deveriam ter ficado em casa, seguros, valorizando a sua profissão. Mas a história deles não foi definida pela lógica do mundo, e sim pela esperança superior do Evangelho. 2 anos depois, em um dos atos de perdão e coragem mais extraordinários do século XX, Elizabeth Elliot e a pequena Raquel, agora com quase 3 anos, junto com a irmã de outro missionário que tinha sido morto,
foram viver entre as pessoas que assassinaram seu marido. Elas não levaram vingança, mas amor. Não levaram ódio, mas a mensagem da cruz. O resultado, o sacrifício daqueles 5 homens que pareciam uma derrota, abriu as portas para a transformação daquela tribo. Muitos dos Waodani, incluindo alguns dos próprios assassinos, se converteram a Cristo. E a cultura de violência foi radicalmente transformada pela graça. Percebe? Às vezes, pela ótica do mundo, as nossas atitudes de sacrifício, de renúncia, de abdicação, são vistas como inútil, como deprimente, como fracasso. Às vezes, os nossos atos de vulnerabilidade, de perdão, de abdicação, são vistos pelo mundo como: essa pessoa é boba, essa pessoa não tem um mínimo de amor próprio. Mas foi esse ato de sacrifício, junto com o ato de perdão e amor, que transformou uma tribo inteira. Quantos aqui estariam dispostos a ir falar do Evangelho a uma tribo que anos antes sacrificou seu marido, matou aquele que trazia uma segurança para o lar, aquele que trazia uma estabilidade para o lar? Você teria coragem de voltar nessa tribo e, ao invés de exigir vingança, pegar em armas, abrir mão e levar o amor, levar o Evangelho, levar o perdão? Foi isso que essas mulheres fizeram. Agora, deixa eu tentar trazer para vocês o problema atual, que é um problema de uma cultura que supervaloriza o bem-estar, supervaloriza o conforto, em detrimento ao sacrifício. Às vezes a gente olha para fora e fala assim: vai chover, não vou sair de casa. O clima está tão bom, estou aqui tão gostoso debaixo das cobertas. E aí, por causa disso, a gente abre mão muitas vezes de fazer aquilo que a gente deveria fazer, de tomar um café com uma pessoa que há muito tempo a gente está marcando, de poder servir e abençoar outras pessoas. Quantos de nós que não abrem mão de estar na comunhão? Quantos de nós que não abrem mão de viver em comunidade? Porque às vezes a distância é longa, porque às vezes tem o jogo do time, porque às vezes tem um programa favorito na TV. A gente arruma uma série de desculpas, porque afinal de contas a nossa cultura, ela supervaloriza o conforto, ela supervaloriza o bem-estar. A gente vive na cultura da felicidade. Quem aqui que nunca ouviu aquele conselho? Segue seu coração. Faz se te faz feliz. Toma essa atitude, porque o que importa, em suma, é ser feliz. O hedonismo, o amor por si próprio, tem dominado o pensamento da nossa atualidade. Sabe o que é algo mais satânico da nossa cultura? O algo mais satânico da nossa cultura não é uma adoração ao diabo. O algo mais satânico da nossa cultura é você viver uma vida antropocêntrica, é você viver uma vida autocentrada, uma vida voltada de egoísmo, onde a sua vontade, os seus problemas, as suas decisões, as suas escolhas devem suplantar e sobrepor sobre tudo e sobre todos. A mensagem que a gente escuta o tempo todo é: busque o seu conforto, priorize a sua felicidade. Não aceite menos do que você merece. Já escutou essa? Ou então aquele desce a rasa, ou então você é o protagonista da sua história, você é o protagonista da vida. Gente, isso tudo é balela. Um outro problema: o algoritmo das redes sociais nos vende uma vida sem dor, uma vida sem renúncia. Quantas vezes que você não está passando ali, aí aparece um guru e vai falar assim para você: é só você me seguir que eu vou fazer você ficar milionário. Não vale a pena, é só você colocar 10 reais e a sua vida vai mudar. Há milênios que o mundo existe, eu nunca vi alguém mudar a vida com 10 contos. Mas esse cara agora ele promove uma revolução,
Ou então, as fórmulas mágicas para o seu casamento dar certo, para você ser o melhor e a melhor mãe do mundo, pai do mundo. Já viu? E aí você se defronta com essa realidade, você tenta aplicar, o negócio não dá certo, o peso recai sobre você, a culpa recai sobre você. A Thalita hoje me mostrou uma tendência que as pessoas estão tendo de se apaixonar pelo chat GPT. As pessoas estão abrindo mão do casamento para viver o chat GPT. E agora, os donos dessas empresas estão colocando conteúdo adulto. E o que eles afirmam é: nós precisamos tratar adultos como adultos. Então, se você misturar essas inteligências artificiais com conteúdo adulto, você vai ter uma pessoa interagindo com você e fazendo tudo o que você quer, sem ter TPM, sem ter dor de cabeça, sem ficar tempo no videogame. E aí, você se apaixona por algo que não existe e você vive uma realidade que também não existe, mas que gera conforto, que gera felicidade, que gera bem-estar e que te aliena da realidade. Uma vida sem dor, sem renúncia. Essa mentalidade cria uma aversão ao sacrifício. Nós vemos o sacrifício como perda, não como investimento. Nós vemos como fraqueza, não como força. Pessoas que vivem desse modo, elas sempre veem a vulnerabilidade, a exposição como algo destrutivo, como algo danoso, como um veneno que se toma. Toda forma de sacrifício, toda forma de abdicação, toda forma de renúncia é vista pela nossa cultura como fragilidade, como bobagem, como algo que não deve ser vivido. E aí as pessoas entram em relacionamentos pensando: eu tenho que ser feliz. E a outra pessoa, ela tem o dever de me fazer feliz. Ela tem o dever de saciar os meus anseios, seja eles visíveis ou invisíveis. Esse é um grande problema da nossa cultura. Agora, fazendo uma transição para o texto que a gente acabou de ler, a Bíblia, ela nos apresenta uma galeria de homens e mulheres que viraram essa lógica de cabeça para baixo. Eles não são lembrados pelo que eles acumularam, mas pelo que eles entregaram. O autor de Hebreus os chama de heróis, mas poderíamos também chamá-los de mártires da esperança. Vamos tentar olhar um pouquinho para aquilo que os motivava. Porque perceba, eu fico pensando, como que Paulo ele poderia ser tentado pelo diabo? Porque assim, ele tinha muita riqueza. Ele fala assim: não quero viver para Cristo. Ele era um intelectual, estudioso, estudou aos pés do melhor rabino da época. Ele olha e fala assim: esterco. Aí ele vai preso e é ameaçado de morte. Aí esse homem diz: viver é Cristo, morrer é lucro. O que para esse homem? O que é capaz de mobilizar esse homem? Já sei, vamos colocá-lo na cadeia. Ele vai para a cadeia, prega e todo mundo converte. Aí ele escreve uma carta dizendo assim: os da casa de César os saúdam. Ou seja, o carcereiro, os guardas que ali estavam, todos se converteram. Os prisioneiros que ali estavam se converteram. E ele ainda manda uma mensagem para um dos seus discípulos falando assim: ó, recebe Onésimo de volta. Ele te roubou? Ok. Agora ele está voltando para ele e o trate não como escravo, porque ele era escravo, mas agora ele é irmão. Leva ele como irmão, porque se ele está te devendo algo, você me deve muito mais. O que para esse homem? O problema que a gente muitas vezes vive patinando é porque a gente quer muitos privilégios, a gente deseja ter muitos direitos, a gente quer que a nossa vontade prevaleça em todas as áreas. E a gente não aprendeu a lidar com sacrifício. A gente não aprendeu a lidar com renúncias. A gente não aprendeu a lidar com abdicações. Então vamos tentar olhar aqui
para a anatomia de um mártir da esperança. O que move essas pessoas? Vamos tentar olhar para o texto e entender 3 colunas que sustentam uma vida de sacrifício com propósito. Então vamos lá. A primeira é a motivação do sacrifício, que é uma esperança superior. O texto aqui é claro. Foram homens e mulheres que recusaram ser libertados para alcançar uma ressurreição superior. Sabe o que isso aqui quer dizer? A palavra superior em grego, kreiton, ela é a chave para a gente poder entender Hebreus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus era superior aos anjos. Fala que o sacerdócio de Jesus era superior a todos os outros sacerdócios. A motivação agora aqui não é alcançar uma liberdade, uma vida tranquila, mas é alcançar uma realidade infinitamente superior. A grande questão é, o autor de Hebreus está fazendo um paralelo sobre uma vida e uma vida infinitamente melhor. Tem gente que toma boas decisões, tem gente que toma decisões excelentes, tem gente que vive uma vida tranquila, uma vida ética e moralmente correta. Tem gente que vive uma vida superior. Tem pessoas ao seu redor que você fala assim: fulano é um bom homem, é uma boa mulher, uma pessoa íntegra, só falta ser crente. Já ouviu essa expressão? Só falta conhecer o Evangelho. Ele pode ter uma vida boa, mas ele não tem uma vida superior, uma vida de excelência, uma vida cujo propósito é Cristo. Tem pessoas que falam assim: Tiago, todos os caminhos levam a Deus. Você já viu que na religião A, B ou C tem curas? Na religião A, B ou C tem milagres? Na religião A, B ou C tem sinais? A pergunta que eu faço é: para onde isso aponta? Isso aponta para a pessoa para mostrar que o poder dela é grande? Isso aponta para um caminho de elevação pessoal? Isso aponta para um caminho de reencarnação, onde a pessoa vai reencarnar melhor? Nada disso está apontando para o cerne. O Evangelho aponta para Cristo e para uma vida de comunhão com Deus por meio de Cristo. Fora isso, você pode ver curas, sinais, milagres, coisas maravilhosas, mas não está apontando para uma vida superior. Talvez, se vier uma perseguição para o Brasil, a gente possa olhar para uma pessoa que abriu mão da fé para não morrer e falar assim: é justo, essa pessoa era um pai de família, tem filhos para cuidar. É justo, olha quantas pessoas dependem dela. É um caminho justo, é um caminho ético. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é sobre um caminho superior. É uma vida que vai além do que a nossa cultura está propondo. A ponte para nós aqui é: o que é essa ressurreição superior hoje? É a certeza da vida eterna? Ok, pode ser. Mas também é a promessa de que o que fazemos aqui ecoa para a eternidade. É a convicção de que investir no casamento, na educação dos filhos, no caminho do Senhor, no serviço à igreja, no serviço à cidade, não é vão. Nós estamos construindo algo que o tempo não pode corroer. Qual que é o legado que você vai deixar? O que você quer que esteja escrito na tua lápide? Foi uma pessoa boa? Foi uma pessoa rica? Foi uma pessoa amigável? Ou foi um homem e mulher de Deus? Foi alguém que levou o Evangelho adiante? Foi um instrumento do Senhor? Às vezes as palavras podem ser sutis, mas o significado delas são profundos, são transformadores. E a gente precisa olhar para a nossa vida pensando: qual o legado eu estou construindo? O que eu quero deixar para a posteridade? Riqueza, bem-estar? Às vezes, quando a gente pensa nos filhos, o que eu quero deixar para os meus filhos? Saúde, educação, dinheiro, estabilidade? Ou eu quero deixar para os meus filhos um legado de renúncia, de abdicação, de sacrifício,
por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, que nos momentos mais decisivos da história, eu optei por servir a Deus e não servir a minha própria vontade. No momento onde eu precisava zelar pelo meu conforto ou zelar pela expansão do reino, eu optei por viver o Evangelho no meu cotidiano. Eu optei por viver o Evangelho no meu dia a dia. O N.T. Wright, ele nos lembra que a esperança, e ele é um teólogo anglicano, ele nos lembra que a esperança cristã não é sobre escapar do mundo, mas sobre a redenção do mundo. O nosso sacrifício é um ato de fé na promessa de que Deus fará nova todas as coisas. E nós somos seus agentes nesse processo. Em outras palavras, uma coisa que nós precisamos entender como igreja é que nós não somos chamados para viver numa arca e fugir do mundo, e fugir do dilúvio. Nós somos chamados para sair da arca e anunciar para o mundo: olha, tem um dilúvio vindo, mas Cristo quer te livrar desse dilúvio. Tem um dilúvio vindo na sua saúde, tem um dilúvio vindo no seu casamento, tem um dilúvio vindo na sua saúde psicológica, tem um dilúvio vindo na sua estrutura familiar, tem um dilúvio vindo nos seus negócios. Mas Cristo quer te ajudar a lidar com isso, a lidar com as tempestades, a lidar com as crises, servindo a Ele. A gente não pode viver uma esquizofrenia religiosa falando: nós somos de fora do mundo, o nosso lugar é o céu. Não! Nosso lugar é a terra, habitar a terra e ser luz do mundo e ser sal da terra. Esse é o propósito do cristão. Pensa aqui comigo num atleta olímpico. Você sabe como que funciona a dinâmica de um atleta? Você sabe como que funciona a rotina de um atleta? Ela é baseada em renúncia, ela é baseada em superação, ela é baseada em perseverança. Às vezes, o atleta, ele se esforça, ele treina para ganhar 1 segundo na sua corrida. Para ganhar, às vezes, 1 milésimo de segundo, porque isso vai fazer toda a diferença. Só que sabe por que eles fazem isso? Que eles treinam, às vezes, anos e mais anos, para tudo ser definido em segundos. E ao final desses segundos, ele colocar uma medalha no peito. Isso não é para ser desmerecido. Pelo contrário, é para ser admirado, respeitado e como um exemplo a ser seguido. Mas a vida cristã é algo que vai muito além do que apenas uma disputa por medalhas. Na época de Paulo, era uma coroa de louro. Ele fala assim: os atletas correm por uma coroa perecível. Nós corremos por uma coroa que dura para todo sempre. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. É isso que a gente está sendo convocado por Deus a viver. A pergunta é: você está disposto a se sacrificar por isso? Você está disposto a abrir mão da sua vontade por isso? Você está disposto a abrir mão dos seus direitos por isso? Quais são as escolhas que têm te movido? Quais são as escolhas que têm sustentado a sua vida até aqui? O segundo ponto é a realidade do sacrifício. A primeira é a motivação, a segunda é a realidade. Um mundo indigno. O autor não romantiza o sofrimento. Ele lista uma série de brutalidades. Ele fala zombaria, açoites, prisões, apedrejamento, pessoas que foram cerradas ao meio. E a conclusão que ele chega é muito poderosa. O mundo não era digno deles. A inversão de valores é total. O mundo que se julga o centro de tudo é reprovado no teste de reconhecer o verdadeiro valor. Já pensou sobre isso? O que o autor de Hebreus está colocando em xeque aqui não é se as pessoas eram dignas de viver. Tem gente que a gente fala assim: poxa, essa pessoa aqui é um desserviço para a sociedade. Quantas pessoas você não conhece que não são assim? Você olha e fala assim: isso aqui... Tem até um memezinho, uma figurinha no WhatsApp, que é assim: o asteroide até que seria uma boa opção. Ou então, um preservativo tinha sanado tudo isso. O autor de Hebreus, ele inverte a lógica. Sabe o que ele fala? O mundo não era digno dessas pessoas.
Você consegue pensar nisso? Todo o sistema, o macrosistema cósmico, o autor de Hebreus está olhando para isso e fala assim: peraí, esse mundo não era digno dessas pessoas. Esse mundo não era digno de Moisés pisar nele. Esse mundo não era digno de Abraão respirar o mesmo ar. Esse mundo não era digno de receber Davi. Esse mundo não era digno de ter passando sobre ele os pés de Enoque. Você consegue perceber o que o autor de Hebreus está propondo? Deixa eu tentar trazer isso para nós. Hoje, o sacrifício cristão talvez não envolva você ser cerrado ao meio. Glória a Deus por isso, né? Ninguém aqui gostaria de ser cerrado ao meio. Ah, não estou fazendo nada, quem me dera poder ser cortado ao meio. Mas a gente enfrenta outras formas de martírio. O martírio social, de ser considerado antiquado por defender uma fidelidade matrimonial. O martírio profissional, de abrir mão de uma promoção que exigiria atitudes antiéticas. O martírio financeiro, de ser generoso em uma cultura consumista. O mundo pode não nos aplaudir. Na verdade, ele pode zombar de nós. Mas a pergunta do texto ecoa: quem não é digno de quem? Isso aqui é fantástico, porque, em suma, o que a gente está buscando é uma aceitação social. Às vezes a gente não fala o que a gente pensa porque a gente quer ser aceito. Às vezes a gente está buscando sucesso para que as pessoas olhem e reconheçam o nosso sucesso. Às vezes a gente está buscando uma estabilidade profissional para a gente projetar a nossa vida naquilo que a gente conquistou. E o que o autor de Hebreus está falando é que o sacrifício nos faz muito maiores do que a dignidade do mundo. Que a gente não precisa ser reconhecido pelas pessoas. Porque o próprio Deus bate o aval e diz assim: você é muito melhor do que esse mundo. Eu quero você comigo, porque a minha graça te transformou de tal modo, a minha graça te conduziu de tal modo, que você passou a ser indigno desse mundo. Você passou a ser superior a esse mundo. Mas perceba o seguinte: aqui a gente não está falando de moralidade. Aqui a gente não está falando de uma santidade sobrenatural. Porque Moisés, na hora H, quis fraquejar. Davi fez coisas que a gente não ficaria perto de Davi. A gente não chamaria Davi para ser presbítero. A gente não chamaria Davi muito menos para ser amigo. Porque se bobear, ele pega a nossa mulher. Então é melhor manter Davi longe. O que move essas pessoas não era uma integridade particular, mas era a graça de Deus. Eram pessoas que eram rendidas ao amor de Deus, à vontade de Deus. Isso fazia toda a diferença. O Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, ele argumenta que o cristianismo, em sua essência, é sacrifício. Ele diz: se o seu Deus nunca te pediu nada que você não queira fazer, então o seu Deus provavelmente é você mesmo. Ele é Deus. Nós nos sujeitamos a Ele em sacrifício. Se o seu Deus não te move a sair da sua zona de conforto, se o seu Deus não te move a entrar num conflito pessoal entre o bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero, está sempre diante de mim, se você não entra nesse conflito, você está servindo o seu próprio umbigo. Porque a vontade de Deus, ela é diametralmente oposta à vontade do nosso coração. Nosso coração é pecaminoso, enganoso. Pensa aqui comigo, um empresário cristão que decide não pagar propina para fechar um grande contrato, mesmo que isso signifique perder o negócio. Os seus concorrentes vão chamá-lo de tolo. O mundo o considera um fracassado, mas aos olhos de Deus, ele é um mártir da esperança. Alguém de quem o sistema corrupto não é digno. Como é difícil viver essas coisas no nosso dia a dia. Como é difícil lidar quando o terreno parece nebuloso. Principalmente, porque assim, tem pessoas que têm uma personalidade mais reflexiva. Deus não me deu esse privilégio. Eu tenho uma personalidade impulsiva. Então, às vezes,
Eu olho para algo e falo assim, foi muito bom, vamos embora. Quando eu vejo, eu estou no meio de um negócio, eu falo assim, como é que eu fui parar aqui? Deus, me ajuda. E fala assim, Tiago, eu nem entrei nisso contigo. Você foi sozinho, você nem me perguntou. Fala, Deus, agora tem misericórdia, tem graça, e me tira daqui. Eu entrei com as pernas, mas o Senhor me tira com a tua mão. Às vezes, a gente vive caminhos que não é aquilo que Deus pensou para a gente. E a gente segue o nosso coração. E o que Deus está falando é, viva uma vida não seguindo o coração, mas viva uma vida seguindo os princípios. E eu quero terminar, o último ponto é a perspectiva do sacrifício. Uma história incompleta. Olha isso que interessante, a construção textual que o autor faz. O clímax do texto, do capítulo é, todos esses que vocês viram, todos os heróis da fé do passado, eles não receberam a promessa. Você fala, opa, peraí, como assim? Como eles não receberam a promessa? Eles fizeram tudo o que era para fazer. Eles fizeram tudo isso e morreram sem ver o resultado final? Sim. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano maior. Deus provera coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto diz isso. Sabe por quê? Porque a plena revelação veio para nós. Tem um texto que os crentes usam muito, mas usa a maioria das vezes erroneamente, que é, nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual que é o versículo que segue? Mas Deus nos revelou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, esse versículo não existe mais, porque agora olhos viram, ouvidos ouviram e entrou no coração humano, porque isso foi feito em Cristo. Então não existe mais esse versículo, porque agora os olhos já viram, ele se chama Jesus, porque os ouvidos ouviram a respeito de Cristo, porque agora entrou no coração humano, quando a gente proclama o Evangelho, foi revelado a plenitude. É por isso que Jesus fala, aqueles que não participaram do reino, por mais que eles possam ser grandes, heróis da fé, eles não se comparam aos menores do reino, porque os menores do reino têm um Espírito habitando dentro deles. E os menores do reino somos nós, chamados por Deus para dar continuidade à missão dos heróis do passado. Isso não é maravilhoso? O Michael Gorin, ele fala o seguinte, ele fala sobre a continuação da missão de Deus na história. Nós não somos espectadores, mas participantes ativos daquilo que o Mike gosta de chamar de o drama da redenção. Cada ato de sacrifício nosso é um fio que desce o grande tapete da história que Deus está contando. Ou seja, a sua vida, ela faz parte da grande narrativa de Deus para a redenção do mundo. Ele te chamou para, nesse presente século, nesse presente ano, ser um instrumento do agir dele para a transformação de vidas. Onde você vai, ninguém mais pode ir. As pessoas que você se relaciona, ninguém mais se relaciona, porque Deus quer usar a sua vida para transformar essas vidas ao redor. Então, para a gente poder encerrar, primeira aplicação, chamado para ação. O texto não nos deixa apenas admirando os heróis do passado, ele nos convoca, ele vai dizer, portanto também nós. Primeiro, desembaraçando-nos do peso. Preste atenção nisso aqui. Qual que é o peso que te impede de se sacrificar por um propósito maior? O que você ainda está patinando? É o amor ao conforto? A sua vontade aos seus direitos? O medo da opinião das outras pessoas? O pecado da autossuficiência? Hoje é dia de deixar esse peso aos pés da cruz. Segundo, ele vai falar, corramos com perseverança. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Haverá cansaço, haverá dores, haverá vontades de desistir. Mas nós somos chamados a perseverar.
Nós somos chamados a continuar colocando um pé na frente do outro, um dia de cada vez. E é interessante que na carta de Tiago, no capítulo 1, ele vai falar: tem um motivo de alegria passarem por várias provações, porque a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É um dia de cada vez, lutando, matando um leão por dia. Eu não sei quantos de vocês viram um videozinho que o cara abre a porta para ir trabalhar e ao invés de um leão tem 2 leões. Eu falo, eu aprendi que era um leão de cada vez. Ele então, mas agora o mundo mudou, né? Agora já são 2 leões. Ele, mas não dá para ser um de manhã e uma tarde? Ele, não, a gente vai começar com 2, porque é só pela manhã. Parece que às vezes é assim a nossa vida, né? Você acorda, é um leão, um urso e um gigante. Davi pelo menos conseguiu fazer um espaço de tempo. Mas é isso que gera perseverança. E por fim, é olhar firmemente para Jesus, o texto vai dizer. Como que a gente consegue fazer isso? Olhando para o Marte supremo. Jesus, o autor e consumador da fé. Ele iniciou a corrida e ele a completou. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, tudo pela alegria que lhe estava proposta. Ele é o nosso exemplo, a nossa força e mais, o nosso Senhor e condutor. Eu vejo muitas pessoas boas começando na caminhada. Mas sabe o que me dá alegria? Ver pessoas terminando bem. Porque assim, começar é muito fácil. Conhece a parábola do semeador? Tem muita gente começando. É difícil perseverar até o fim. Por isso que Jesus, na carta às igrejas, ele sempre vai dizer: aquele que perseverar até o fim, eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Começar, a gente pode ver um monte de gente. Tiago, isso não é muito presbiteriano. Isso é bíblico. Eu creio numa predestinação daqueles que terminaram mesmo. Não creio na predestinação daqueles que, no meio do caminho, o mundo falou muito maior. As adversidades fizeram retroceder. Eu creio na perseverança dos santos. Então, comece bem, isso é muito bom. Mas termine bem. Porque tem que terminar bem. Receberá a coroa da vida. Para a gente terminar então, ser um mártir da esperança não significa necessariamente morrer por Cristo, mas significa com certeza viver para Ele de forma sacrificial. Significa morrer todos os dias para o nosso egoísmo, para o nosso conforto, para a nossa vontade, a fim de que a vontade dele prevaleça em nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa cidade. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que mostrem que existe um amor que vale o sacrifício, uma esperança que vale a renúncia, uma fé que nos move a construir um mundo melhor, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que sacrificou-se por nós. Esse é o convite. A vida de uma pessoa do qual o mundo não é digno é a vida de uma pessoa que se submeteu ao Senhor. E é uma vida de uma pessoa que agora, porque se submeteu ao Senhor, ela caminha para a honra e para a glória do nosso Deus. Que a gente possa ser esses mártires da esperança. Que a gente possa abrir mão dos nossos direitos pessoais, das nossas escolhas pessoais, para viver os princípios do reino no nosso cotidiano. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina a viver a Tua vontade. Nos ensina, Deus, a abrir mão do nosso egoísmo, do nosso conforto, do nosso bem-estar, da nossa procura pela felicidade, pela estabilidade, para que a gente possa viver os Teus princípios e valores no nosso casamento, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos com amigos, na nossa condução, no ensino dos nossos filhos, na perseverança para cuidar dos nossos que estão envelhecendo,
na nossa luta diária de matar um leão por dia. Que em tudo, Deus, a gente viva para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus.